Sexta-feira, 4 de setembro de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet e emissoras parceiras, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir a regionalização da saúde no Brasil. Por que muita gente ainda precisa pegar um ônibus, pegar um avião, entrar na justiça até para conseguir um transporte, para ir para um grande centro urbano onde se possa fazer um tratamento de alta complexidade, às vezes nem tão alta assim. Por exemplo, existem UTIs neonatais para atender os recém-nascidos em apenas 6,5% dos municípios brasileiros. Isso considerando que são mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil. Por que isso acontece? E para discutir esse assunto com a gente, nós não trouxemos profissionais da saúde, e sim do direito. Nós temos aqui com a gente o Victor Mendonça Neiva, que é advogado especialista em direito de saúde, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Distrito Federal, né, Victor? Bem-vindo ao Participação Popular mais uma vez, né? Já esteve aqui com a gente em outras ocasiões. E nós temos também Jairo Bisol, que é promotor da área de saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Jairo, mais uma vez, bem-vindo ao Participação Popular. É uma alegria poder estar aqui e participar desse importante programa e uma discussão de um tema super relevante, que é a questão da regionalização da saúde. É estratégico para o SUS. E é muito mais até uma questão de direito do cidadão, né? Por isso que nós temos dois representantes do direito aqui, é uma questão de direito do cidadão, até mais do que propriamente de saúde, né? Então sejam bem-vindos. E nós queremos que você que está nos acompanhando nessa edição do Participação Popular, mande a sua pergunta, mande sua opinião, o seu comentário sobre isso, a sua experiência, se você já precisou de um tratamento, se você mora no interior, teve que viajar para outro lugar para conseguir, a sua cidade é grande o suficiente, por que não tem também ali, não oferecem ali, os hospitais não oferecem esses tratamentos? Você pode ligar para a gente de graça, o telefone é 0800 619 619. Você pode mandar um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, não tem espaço, participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter também na internet, pode mandar pra gente uma mensagem, né, um tweet com o nosso nome de usuário no texto, @participaçãopop. É escrito do mesmo jeito, é uma palavra só, sem cedilha e sem tio, @participaçãopop. As suas perguntas, seus comentários vão se juntar aos das pessoas que vão ser entrevistadas pelo meu amigo Cláudio Ferreira, que hoje ele não está tão no centro de Brasília como em outras ocasiões, e sim na frente de um hospital, né, Cláudio? É isso, Fabrício. Boa noite. Eu estou aqui na frente do pronto-socorro do Hospital de Base. É a emergência mais movimentada da cidade. E aqui vem muita ambulância de prefeitura de cidades de Goiás, de Minas Gerais, do Nordeste. A gente pegou informações aqui com o pessoal do hospital. Essas ambulâncias chegam normalmente de manhã, trazendo esses pacientes. Esse horário elas já foram embora. Mas eu estou aqui com a dona Renilde. Ela é do município de Serra Dourada, na Bahia. E ela veio para cá, para o Hospital de Base, com o marido dela, que teve um problema de saúde. Boa noite, dona Renilde. Que problema foi esse com seu marido? Ele fraturou a coluna, né? E ele levou um escorregão e fraturou a coluna, e os médicos lá não tinham aparelho. Aí eles mandou que tinha que sair. Aí tinha esse amigo aqui, a gente veio para aqui. E aqui a gente foi acolhido, né? Ele acolheu a gente, aí a gente vinha para aqui, o menino dele tem um carro, trouxe a gente. E graças a Deus meu marido está atendido ali já. E eu espero que jazinho ele vai ser também operado, né? Porque os médicos falaram que ele tem que fazer a cirurgia, que não vai andar, que ele perdeu os movimentos da perna. E ele Agora, tá paralítico. A senhora estava me dizendo que a senhora saiu de lá hoje às 7 da manhã e saiu ontem às 7 da manhã e chegou às 2h30 da tarde aqui, não é? Vocês pegaram um carro particular e vieram. Quer dizer, o que os médicos, vocês chegaram a ser atendidos lá, ele chegou a ser atendido num posto de saúde, não foi? Lá tem um hospitalzinho, mas os médicos não têm aparelho, né, eficiente para essas coisas. Eles mandou que nós procurássemos um canto, né, para sair, nós resolvemos vir para cá, então o amigo da gente. Aí ele chegou, a gente já atendeu a gente. Agora, qual é a perspectiva? Quanto tempo que a senhora acha que vocês vão ficar aqui? Ainda não tem, a cirurgia não está marcada ainda, né? Ainda não. A gente não sabe ainda não, porque nunca marcou a cirurgia, né? E a senhora vai ficar onde enquanto isso? Vou ficar na casa do meu amigo que está aqui, que mora aqui. Certo. Tá bom, dona Renilde, olha, boa sorte para o seu marido e para a senhora nessa sua estada aqui em Brasília.
É isso, Fabrício, é muito sacrifício, né, para essas pessoas virem de lugares distantes para aqui para Brasília, que acaba sendo um dos centros principais aqui dessa região em termos de hospital. Daqui a pouco a gente volta com mais casos como esse. Valeu, Cláudio. Obrigado por ter trazido essa experiência da Renilde, então, né, que passou um tempão viajando, né? Foi 7h30 da manhã no dia para chegar à tarde em Brasília, vindo de Serra Dourada, na Bahia, foi o que eu anotei aqui, pelo menos. Valeu. Daqui a pouco, na hora que você tiver mais algum caso aí, é só falar, tá bom? A gente volta com você. Tá bom. Bom, antes de nós começarmos esse bate-papo aqui do Participação Popular, uma nota triste e uma mensagem de solidariedade de toda a equipe do programa para a família da Mariana Livinale Rodrigues, a modelo gaúcha que foi atropelada por um ônibus enquanto andava de bicicleta em São Paulo na terça-feira e veio a falecer na madrugada de quinta para sexta, né? A gente ficou sabendo pela manhã desta sexta-feira em que nós estamos fazendo o programa, especialmente porque a última edição do Participação Popular foi justamente sobre as bicicletas no Brasil. A gente estava discutindo como diminuir os problemas de acidente, a falta de sinalização, a falta de entendimento entre pedestres, ciclistas e motoristas, né? Infelizmente, essa notícia de mais uma das tragédias chega para a gente. Então, fica a solidariedade de toda a equipe do Participação Popular, a família da Mariana e de todos os outros ciclistas que, infelizmente, ainda vêm se acidentando no país. Vamos mandar um abraço especial para a dona Divina Carvalho, daqui de Brasília, que reclamou que o meu cabelo tá grande, está faltando tempo, dona Divina, tá difícil de contar. Um abração para o Gerlandi Vieira Campos, de Cidade Ocidental, Goiás, que acompanha o Participação Popular. Abração para você, Gerlandi, e toda a sua família aí então na Cidade Ocidental. Nesse programa em que nós discutimos as bicicletas no Brasil, programa do dia 28 de agosto, nós tivemos algumas mensagens que não puderam ser discutidas durante o programa, mas fica aqui o registro e um grande abraço para o Ismael Carlos, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, José Roberto de Nóbrega, de Itanhaém, São Paulo, Jonilson Pereira dos Santos, de Ipiranga, do Piauí, e o Antônio Orlando Neto, de Curitiba, no Paraná. E também lembrando, no dia 3 de setembro, né, quinta-feira, logo antes do programa, uma data aí que marcou o nascimento, né, dos ex-políticos Nereu Ramos e Mário Juruna e do cantor Pena Branca. Então, ficou aí o registro a pedido do diretor do programa, tá bom? Vamos começar o nosso bate-papo sobre a regionalização da saúde. E eu vou começar com o Vitor Mendonça Neiva, que é advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Distrito Federal. Vitor, quem é que está faltando com a sua responsabilidade em uma questão ligada à regionalização da saúde, ao atendimento, ou em casos concretos, como a gente viu aí agora da dona Renilde, que teve que trazer o marido para Brasília? É muito difícil debater essa questão do ponto de vista de responsabilidade. Quer dizer, o Brasil é um país continental, você tem municípios dos tamanhos mais variados, né? Agora, assim, na verdade o desafio e a quem cabe o enfrentamento desse desafio, né? E aí, a rigor, ele cabe fundamentalmente aos gestores, né? O SUS, né? A lei do SUS estabelece que o critério fundamental para a definição desse serviço e onde ele vai ficar seria a questão epidemiológica, quer dizer, o número de incidências da doença vai definir isso. Agora, o que a gente vê é que o grande problema do SUS é, de fato, o subfinanciamento, né? E o que a gente precisaria realmente para conseguir ter um serviço que a gente considere adequado seria realmente enfrentar esse desafio com o compromisso da sociedade e sabendo que saúde demanda recursos, né? O quão subfinanciado que é o SUS na visão que vocês têm ali da comissão da OAB? Tem alguma, olha, assim, quanto que seria necessário a mais para que... É muito difícil falar desse dado, assim, assim o grande fato é esse, há objetivamente um problema de falta de financiamento. O que a gente vê é que faltam objetivamente recursos para que você possa, por exemplo, implantar um serviço de hemodiálise nas cidades menores ou isso. Isso também esbarra no problema de recursos humanos, né? Quer dizer, você tem uma dificuldade de conseguir levar os médicos especialistas para esses procedimentos mais complexos para as cidades do interior. Embora a atenção básica, de fato, se tenha ampliado, né, relativamente consideravelmente, do ponto de vista da atenção especializada, a gente ainda é muito carente, né? E para você conseguir demandar e encaminhar esses problemas, de fato, leva tempo. E o que a gente vê é que precisariam de medidas mais direcionadas, talvez no sentido de montar uma carreira médica, né, que estruture isso, né, e objetivamente dar recursos,
né, da sociedade para que possa garantir esse atendimento, inclusive nos lugares mais distantes. Tá certo. Vitor Neiva, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, Ordem dos Advogados do Brasil. E agora eu pergunto para o Jairo Bisol, promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Jairo, a gente viu que não era nenhuma questão exatamente de um tratamento de alta complexidade. Foi o caso da dona Renilde ali, do marido dela, foi uma fratura, né, um acidente que em qualquer lugar pode acontecer da mesma forma. Uma fratura na coluna vertebral, né, até vai deixar o marido da dona Renilde paralítico, como ela disse, né, e, enfim, não houve esse atendimento. Na sua opinião, a quem caberia fazer isso tudo que o Vitor falou, assim, né, de tentar estabelecer a carreira médica, melhorar a formação dos médicos, a fixação deles nos locais, enfim. Porque normalmente existe aquela visão genérica. É o governo que tem que cuidar. Mas qual governo? Pois é, o Brasil tem essa organização tripartite, né? Município, Estado-membro e União. E aí há uma divisão de responsabilidades. Mas os pontos fundamentais o Vitor tocou. Em primeiro lugar, questão do financiamento. Não se faz um sistema público de saúde universal e integral sem recursos. E o que a gente testemunha, na última década principalmente, é um progressivo e quiçá até mesmo intencional processo de desfinanciamento, vamos criar esse neologismo, do sistema público. Quer dizer, cada vez o Estado está colocando menos recursos na saúde. E certamente cada vez ficará mais dramática a situação. Por que esse desfinanciamento intencional na sua visão, Jairo? Como que você nota que isso vem acontecendo? Todas as mudanças significativas no orçamento do SUS, que foram acenadas como saídas para recompor o financiamento e feitas pela área econômica, resultaram objetivamente em diminuição dos recursos. Como, por exemplo, a gente está assistindo agora aí com 13% das receitas líquidas correntes. Está desfinanciando mais uma vez o sistema. E isso cada vez impacta mais sobre o sistema, que não consegue ser implantado. A rigor, a gente não implantou o sistema plenamente. Apesar de todas as melhoras dos indicadores que o SUS conseguiu nesses anos de funcionamento, muito pouco do sistema foi implantado. Nós tivemos muito mais ousadia no plano da consolidação normativa do SUS do que vontade política efetiva por parte dos governos de efetivar o sistema. Então, a questão da regionalização, ela toca por vários aspectos. A capital da República, por exemplo, é paradigmática em relação ao drama da regionalização, porque nós temos uma unidade federativa pequena, com uma densidade demográfica alta, tanto dentro do quadrilátero do DF quanto no entorno. E não há a menor possibilidade de se organizar racionalmente o sistema público de saúde do DF se não houver uma regionalização. Impossível. Se não se levar em consideração esse entorno, né? Eu não estou nem considerando o problema da ambulancioterapia, que chamam, né? Dos municípios mais distantes que mandam os pacientes via ambulância, que é um problema gravíssimo. Mas eu estou colocando especificamente a questão de um agrupamento populacional numa região que transborda os limites administrativos da unidade federativa. E isso é um problema muito sério. E há uma discussão, há uma instância técnica extremamente qualificada para se discutir. Essa instância tem discutido de forma muito qualificada, muito avançada, mas esbarra exatamente na limitação política. Alguns anos atrás, a promotoria tomou a iniciativa de se discutir uma carta de regionalização. Tomamos a iniciativa, fomos ao ministro, fomos recebidos pelo ministro, foram feitas algumas reuniões com a presença de representantes dos governos de Goiás, Minas Gerais e os municipais do entorno, não é? Se avançou para a carta de regionalização, foi assinada por todos os governadores e pelo ministro, e aí houve uma mudança em função das eleições e esqueceu-se de tocar para frente o processo de regionalização. São as dificuldades, né? A regionalização é uma dificuldade da implantação do sistema, ela passa por ela a questão realmente de falta também de uma política de formação, falta uma questão de fixar o profissional no interior, o médico
quer o médico especialista, ele quer vir para os grandes centros, ele tem mais oportunidade de trabalho e fixar um profissional qualificado no interior. O Estado sabe fazer, sempre fez, não faz porque não quer. Você fixa, como bem disse também o Victor, com uma carreira. Criando-se uma carreira, né? Agora, isso valeria também para o setor privado, já que aqui no Brasil nós temos um sistema de saúde que é meio público, meio privado, a gente já pode dizer assim? A lógica regulatória do setor privado é o lucro. E isso faz com que dificilmente o setor privado vá implantar serviços de alta complexidade em regiões que não têm alta densidade demográfica. Não há interesse. Não é? Caberia ao Estado, então, fazer Aí, isso. então, entra o papel do Estado, né? Que ele vai colocar uma questão acima do lucro. A lógica regulatória do SUS é a dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida, né? Mas pela lei brasileira, qual parte do Estado que é responsável por fazer essa regionalização? E seria dividido em 3 a responsabilidade? Vitor, pode falar. A lei estabelece o compromisso de promover a descentralização para todas as instâncias, né? Todas as esferas de governo. Então, assim, essa questão, objetivamente, na lei, ela não está muito clara. A ideia é que esse debate fosse jogado para a sociedade através das instâncias de controle social, né, e das próprias comissões bipartites e tripartites, ou seja, que todos sentassem para conversar e que resolvessem esses problemas. E o que a gente vê é que, às vezes, interesses ocasionais têm interferido de forma decisiva dentro desse processo. Que tipo de interesses? Interesses de, vamos dizer, desde os eleitoreiros até os financeiros, por exemplo. Existe pouco uma relação... republicanos, né? Vamos chamar de interesses poucos republicanos. Há uma disputa entre o sistema privado e o sistema público. Você não pode dizer que hoje é a relação de complementaridade plena. Percebeu? Então, assim, a ausência de uma carreira leva o médico a manter um emprego num lugar e estar trabalhando na rede privada ao mesmo tempo, né? E assim por diante. A gente acaba vendo e acompanhando essa dinâmica em todo o país, né? Então, o que você vê objetivamente é que o enfrentamento desse problema só se dá, eu acredito, com o aprofundamento do controle social e o empoderamento do cidadão. Quer dizer, é a cobrança, são os conselhos de saúde exatamente para estar demandando, exigindo a própria desjudicialização que levou aos comitês que forçaram a pactuação, né, a respeito de vários temas. Eu, pessoalmente, acho que, por exemplo, essa questão do planejamento de longo prazo, embora seja muito interessante, ele traz as suas dificuldades na área de saúde, onde, por exemplo, a influência das novas tecnologias é tremenda, né? Então, você faz um planejamento para oferecer um serviço, você faz um planejamento de longo prazo, inventa uma tecnologia onde esse serviço não se faz mais necessário. Ou há uma mudança social, exatamente, tudo isso. Então, a saúde tem essas dificuldades. Enquanto a educação você constrói tijolo por tijolo, né, a saúde ela tem esses impactos, ela precisa estar o tempo inteiro sendo vista e revista e debatida. Então, E o SUS, do ponto de vista normativo, evoluiu bastante nisso, quer dizer, a criação dessas instâncias. Os conselhos de saúde, onde a composição é para ser da metade de usuários, né? Dos usuários do sistema, exatamente. Metade de usuários... População mesmo, né? É da população, 25% de trabalhadores e 25% de governo. Essas instâncias, elas e o empoderamento delas acaba levando a exigência para que você consiga banir os interesses não republicanos dentro dessa dinâmica. Mas isso está implementado na prática? Não. Não. Muitos poucos lugares, exatamente, talvez, né? Esse é o grande problema. E os conselhos de saúde, quando instaurados, nem todos eles estão submetidos a processos mais transparentes e democráticos de escolha desses membros. Então, seja pelo fato de um representante do governo presidir o conselho, seja pelo fato de a escolha de representantes dos usuários desse conselho estar, né, sendo subordinada a interesse do próprio governo, o que a gente vê é que a deficiência do controle social acaba impactando fortemente essa questão da regionalização. E esses conselhos deveriam ser municipais, e eles estão previstos na lei do SUS. Municipais, estaduais e nacional. Né? Então, todas as instâncias de governo têm que ter os seus conselhos de saúde. É o tipo de coisa que o cidadão não ouve falar que existe, né? Exatamente. Sequer ouve falar e esse é o que problema. existe. Até rapidamente falando em interesses pouco republicanos, ô Jairo, a gente estava aqui conversando antes do programa e a gente falou de um boato, indício, sei lá, de que tem até uma relação meio estranha acontecendo atualmente entre prefeitos e planos de saúde, é isso?
Você ouviu essa Talvez história seja também? uma articulação política perversa em curso, no sentido de minar o Sistema Único de Saúde. Hoje, pelo fato de o sistema não conseguir oferecer as ações e serviços que tem a obrigação de oferecer ao cidadão, porque elas se traduzem em direitos do cidadão contra o Estado, então nós estamos vivenciando de sul a norte no país um fenômeno da judicialização da saúde. O cidadão acaba buscando pela via judicial, em ações combinatórias individuais, ter acesso então ao serviço, ao insumo, ao medicamento. Isso é porque ele já não consegue, porque não pelas consegue vias pela normais. via administrativa, porque a política não está sendo efetivada pela via administrativa. Mas aí essa não execução da via administrativa é que seria movida pelo interesse privado? Isso gera um processo infernal para os prefeitos. O nosso país é um país que se diz federativo, mas em grande medida é um Estado unitário fantasiado de federação. Nós tivemos uma descentralização muito grande da responsabilidade sanitária para os prefeitos, mas não houve uma distribuição tão grande dos recursos. Há uma concentração ainda muito excessiva dos recursos na União. Então, o que acontece? Os prefeitos lá na ponta estão sofrendo com essa onda tsunâmica de ações e recebem lá citações cotidianas dos oficiais de justiça. Isso vai infernizando a vida do gestor e muitas vezes não consegue cumprir, vem ordens de prisão, enfim. Então, vem um grupo político está querendo convencer os prefeitos, olha, vamos fazer plano de saúde para fugir desse inferno que vocês estão vivenciando aí na ponta da judicialização. Ou seja, tentando convencer os prefeitos a não investir na rede pública de saúde, mas sim contratar um plano de saúde para os cidadãos. Vamos solucionar a questão da saúde da população enfiando a cabeça no buraco que nem a avestruz faz. Por quê? Porque o SUS é uma grande conquista da população. Ainda que o Estado não tenha conseguido levar a cabo de forma mais efetiva o desafio de implantar o sistema, o que se implantou já é uma grande conquista, já tem um impacto muito positivo. E não se pode deixar recuar o processo. Nós temos que fazer avançar o processo de implantação do sistema público de saúde. E isso seria um recurso grave, uma ofensa gravíssima, histórica aos direitos da população e uma traição dos prefeitos para com os munícipes. Então, ele está ali como prefeito, ele precisa assumir o desafio de realizar os direitos dos munícipes. Agora, evidentemente, os prefeitos precisam de um suporte, precisa de algum tipo de estrutura para ajudá-los a enfrentar essa onda tsunâmica das judicializações. Precisa-se criar núcleos de assessoramento técnico, grande parte da judicialização se dá por medicamentos, insumos e procedimentos que estão nos protocolos, que não caberia a discussão. Não é? Já deveria estar ali no hospital, né? Já deveria estar ali. Já. Deveríamos reduzir os que não estão com protocolo. Então, é preciso que se pense com aportes de recursos mais consistentes para os municípios, coisa que parece que a gente está andando na contramão da história. Agora, claro, os prefeitos precisam se unir em torno dessas bandeiras e não aceitar a facilidade de trair o munícipe dando um plano de saúde, quem sabe que na hora que o munícipe precisar mesmo, esses planos baratos não bancam, não custeiam o procedimento. Saem correndo rapidinho, né? Bom, nós temos no telefone do Participação Popular o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que é médico, já foi secretário de saúde e já foi prefeito em Sorocaba, né, deputado? Está ouvindo a gente? É isso mesmo, Fabrício. Boa noite a todos vocês. Boa noite aí ao nosso promotor, enfim, ao nosso advogado que está nos acompanhando aí, aos outros que estão sendo entrevistados. Esse é um assunto da mais alta relevância. Eu estou ouvindo aqui o debate com uma vontade muito grande de participar, porque a gente sabe que o SUS é fundamental para a população brasileira. Ele já se estruturou bastante, mas nós temos um novo momento do SUS, onde houve
novas mudanças da sociedade, do perfil das necessidades. Nós estamos diante de um SUS hoje que deveria estar recebendo mais recursos do governo federal, estamos trabalhando para isso é fundamental, mas também temos um sistema único de saúde que agora, além de todas as garantias que ele dá pela universalidade, pela integralidade de ações, nós temos agora um brasileiro que vive muito mais, que bom, só que ele vai precisar muito mais tempo do sistema público de saúde e a incorporação tecnológica, porque o sistema público de saúde de hoje, de 20 anos atrás, é totalmente diferente das necessidades. Hoje, quase que todo mundo faz ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, o que trouxe novos custos ao sistema público, novos medicamentos, enfim, novos tratamentos. Essa incorporação tecnológica não acompanhou, esses custos dessa incorporação tecnológica não acompanharam a evolução dos investimentos para o SUS, que é um sistema fundamental para o brasileiro. Então, é uma discussão muito importante, né, porque nós temos novos cenários e as coisas devem continuar. E se nós não tomarmos as providências adequadas, nós vamos ver um SUS que vai se deteriorar, enfim, que vai trazer judicialização, que é um problema seríssimo, como foi dito. Hoje, os secretários de saúde não querem mais ser secretários de saúde. Está difícil encontrar alguém, porque tem muitas ordens de prisão, muitos questionamentos, né? Então, nós temos que encontrar uma regulamentação para isso, Fabrício, porque não é possível oferecer tudo para todos ao mesmo tempo, não há recurso para isso. Então, como regulamentar? Porque também o juiz não vai saber o que pode ser atendido ou como. Então, é preciso também que haja uma discussão nesse sentido, para que a gente possa utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível. Deputado, agora a gente estava discutindo, o senhor estava já ouvindo a gente aí, essa questão que o promotor Jairo Bisol trouxe aqui para a gente essa informação de que há prefeitos, e isso eu imagino que se dê principalmente no interior, pelas características, pelos recursos, né, que são mais difíceis para cidades menores, há essa pressão financeira, política aí, em cima de prefeitos, até para deixar de investir no sistema público de saúde, para passar isso para a iniciativa privada. Isso é uma informação aparentemente grave, né? O que o senhor acha que seria possível fazer? O senhor que já foi prefeito também de Sorocaba, que não é uma cidade pequenininha, né? É uma cidade interior, mas não é uma cidade exatamente pequena. O senhor sabe como é que funciona isso? O senhor tem conhecimento desse tipo de atuação realmente, dessas ameaças aí? Não, Fabrício, eu não conheço essa informação de que algum prefeito esteja fazendo isso. O que eu sei é que os prefeitos, assim como o sistema público estadual, o sistema federal de saúde, enfim, todos nós temos parceiros, né? Temos uma parte da assistência que é prestada por terceiros, que é prestada pela iniciativa privada, como as Santas Casas, muitas clínicas que são conveniadas com o sistema público de saúde, onde nós, obviamente, muitas vezes encontramos uma facilidade maior em prestar o serviço através de um terceiro. Isso nós temos. Agora, eu desconheço criar um novo sistema de saúde, realmente isso daí eu desconheço. É uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Bom, deputado, o senhor mencionou a questão das novidades tecnológicas, né? Que os convidados aqui do estúdio também mencionaram mais cedo no programa, mas isso tudo ainda está muito restrito às metrópoles, né? O que o senhor acha que seria possível a Câmara fazer, dadas as atribuições constitucionais de todos os entes da federação? O que o senhor acha que a Câmara poderia fazer para ajudar a interiorização dos tratamentos, dos equipamentos? Até a gente teve um exemplo aqui no começo do programa de uma senhora que veio para Brasília, do interior da Bahia, porque o marido fraturou a coluna, que não é uma coisa de alta complexidade, é um acidente. O que é possível a Câmara fazer, então, para melhorar a situação de pessoas como a dona Ranilde, que foi essa cidadã? Eu entendo que isso tem que ser feito através dos sistemas regionais de regulação. O que é isso? É um sistema onde você sabe aonde é que você tem oferta daquele serviço. Você tem que fazer uma composição do serviço naquela região. Quem precisa de hemodiálise, quem vai precisar de um atendimento ortopédico, quem vai precisar de um atendimento neurológico,
uma cirurgia oncológica, ou seja, você tem que compor todos os serviços que o sistema público dispõe numa região. E aí os municípios devem acessar essa central de regulação que vai acionar essa vaga, que vai fazer a programação do atendimento. Porque também nós não podemos ser ingênuos e achar que é possível levar um atendimento de alta complexidade em todos os municípios. Por exemplo, numa cidade até 10 mil, 15 mil habitantes, não se justifica ter um hospital ou ter uma maternidade, porque vai ter um parto a cada 5 dias. Então, você não vai manter uma equipe 24 horas por dia, que vai ficar muito mais caro do que qualquer hospital particular do mundo. Então, é preciso, o que o SUS precisa, porque nós temos muitos municípios pequenos, o que nós precisamos é ter regulação regional, um atendimento regional que possa identificar e garantir o atendimento na região. Eu acho que é isso que nós precisamos evoluir. É lógico que funciona em muitos lugares, mas tem muitos lugares que isso ainda não está funcionando adequadamente. Então, nós precisamos garantir que isso aconteça. Agora, uma ação fundamental da Câmara Federal, isso está sendo discutido, é o aumento dos recursos. Hoje nós vemos, Fabrício, que os municípios estão inviabilizados, porque os municípios estão gastando tanto com saúde, eles já têm a obrigatoriedade de investir 25% na educação e no mínimo 15% em saúde. Acontece que a maioria dos municípios está gastando 25%, alguns 30%, alguns 35%. O que acontece? Os municípios não têm mais capacidade de investimento, os municípios não conseguem atender as outras demandas essenciais dos serviços, quer seja na área de segurança, área de trânsito, área de transporte, área de saneamento. Então está havendo hoje vamos dizer assim, uma dificuldade, né, dos municípios. Por quê? Porque onde é que acontece o problema? Lá no município. Então quem é que vai ser pressionado? Vai ser o prefeito, o secretário da saúde municipal. Deputado, mas nesse contexto, aumentar os recursos da saúde. E nesse contexto aí, o senhor acha que seria uma boa volta da CPMF? Não, eu entendo que o que cabe à Câmara Federal hoje é aprovar a PEC número 1, a proposta de emenda constitucional número 1, 2015, que é chamada e conhecida como a Saúde Mais 10, né, a PEC da Saúde Mais 10, que ela deverá ampliar para os próximos anos e chegar num montante de 40 bilhões de reais a mais para a saúde, garantindo isso no orçamento da federação. Ou seja, nós precisamos ter mais recursos, porque hoje nós vemos que há um risco muito grande de colapso do sistema hospitalar, já que metade hoje das internações do Brasil, Fabrício, são feitas pelos hospitais filantrópicos, pelas Santas Casas. E eles estão trabalhando no vermelho há muitos anos. Então está havendo um fechamento de muitas Santas Casas, muitos hospitais. As prefeituras já não conseguem mais passar recursos, porque elas não têm mais recursos para repassar. Aquelas que estão sobrevivendo estão evoluindo para uma inviabilidade. Então, isso precisa ser urgentemente visto pelo governo federal, já que esse financiamento de leitos hospitalares é a responsabilidade do governo federal. Tem ainda alguns hospitais estaduais nos estados, mas o grande e o fundamental financiamento para as internações, para as cirurgias, para a alta complexidade, é o governo federal. Então, nós precisamos garantir mais recursos para o SUS, porque nós estamos evoluindo com uma situação muito difícil e que deverá, infelizmente, né, piorar muito o sistema. E nós precisamos melhorar o sistema, não piorar. E eu queria só para contribuir um pouquinho mais um assunto. Rapidamente, deputado. Rapidamente, que nosso tempo está correndo aqui. Perfeito. Nós precisamos trabalhar a prevenção das coisas. Nós, infelizmente, temos hoje mais de 40 mil pessoas que morrem no trânsito. Essas pessoas, muitas delas morrem nos hospitais, com mais de 100 mil mutilados ao ano. Isso é uma tragédia, um custo extraordinariamente grande social e custo financeiro para o SUS. Nós temos informação que mais de 30 mil pessoas estão sendo contaminadas, novas contaminações de AIDS ao ano, que tem um custo extraordinariamente social e financeiro, e a maioria das doenças que hoje levam os idosos e os adultos para as internações
são as complicações de hipertensão e diabetes, sendo que a maioria desses casos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem uma vida saudável, ou seja, deixassem de ser sedentários e a gente pudesse combater a obesidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que tratar o sistema, aumentando o financiamento, nós temos que trabalhar com muito mais eficiência nas causas que levam as pessoas para os hospitais. Só assim nós vamos conseguir equilibrar o sistema mais lá na frente. Isso é um ponto importante. Deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Eu que agradeço a oportunidade e vamos lutar pelo SUS, porque nós sabemos que a grande maioria da população depende desse sistema de saúde, que nós vamos continuar defendendo e vamos lutar pela nossa PEC 1/2015 para aumentar os recursos da saúde, porque isso é fundamental nesse momento. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, deputado. Grande abraço para o senhor, para todo mundo aí de Sorocaba, São Paulo. E nós temos aqui uma opinião que chegou da dona Dirce Pelágio, que está sempre assistindo o nosso programa, de Saquarema, do Rio de Janeiro. Ela dá a opinião dela. O que estamos vivenciando neste momento no Brasil é uma situação degradante, com total desmando e desvio de verbas. Quem dera, sonho meu e creio que de todos os brasileiros, saúde regionalizada, não ter que viajar 100 quilômetros para fazer um simples exame de vista. Seria maravilhoso. Está aí a opinião da dona Dirce Pelágio. Pelo Twitter, o Fábio, que é do Distrito Federal, ele não deu o sobrenome dele, né? Ele tem um perfil chamado Política e Saúde no Twitter, e ele fez algumas perguntas aqui até mais técnicas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde é que elas estão? Pegou aqui sobre por que os contratos organizativos da Ação Pública de Saúde, decreto 5708 de 2011, não avançaram. Apenas 2 unidades federativas fizeram pacto, Ceará e Mato Grosso do Sul. Esses contratos não seriam justamente para fortalecer a regionalização? Nossos convidados têm conhecimento desses? Essa parte pega as unidades federativas que tem município, né? A gente atua, eu sou promotor de justiça no DF. Que não tem essa divisão mas com o município. O que a gente vê é que, assim, do ponto de vista normativo, há inúmeros instrumentos que permitiriam uma pactuação, ou entre vários municípios, ou entre o município e o Estado. Do que eu imagino que ele está falando é alguma coisa nesse sentido, como os convênios, os consórcios e tal, que permitiram essas pactuações. O grande problema que a gente tem esbarra exatamente nessa questão da barreira política, porque envolve a assunção de responsabilidade, uma assunção de responsabilidade que a saúde, em geral, quer dizer, ela traz muito isso, quer dizer, ela sempre traz a angústia da pessoa que não está bem atendida, percebeu? Então, assim, a demanda, a chance de trazer mais, né, prejuízo para a imagem do que benefício, ela é muito alta, e aí a gente vê essa tentativa de muitos gestores de tentar exonerar essa responsabilidade. Você precisa, a rigor, alinhar 3 componentes difíceis de serem alinhados. Um componente econômico, um componente político e um componente técnico, né? Porque, se ponto de vista econômico, quem vai financiar? Né? Você tem lá um consórcio de municípios, o Estado entra com que parte, a União entra com que parte. Então tem que se fazer uma costura... E ninguém quer assumir uma parte. Aí né? isso já é difícil fazer a costura do componente econômico. Aí vem um componente técnico, esse até é um pouco mais fácil, olha, do ponto de vista do perfil epidemiológico, do ponto de vista dos municípios, da cidade demográfica, é melhor colocar o serviço na sede de tal município. É uma questão técnica, mas às vezes a decisão não agrada o prefeito de um que foi... Vai depender de quem chora mais alto, ou quem tem mais bala na agulha. Pois ali, é, e aí vem o componente político, né? A questão dos partidos e dos interesses eleitorais, enfim, aí eu vou colocar a dificuldade de se meus unir recursos os para componentes. eventualmente montar uma unidade num município que não é o meu. Ou para eleger um cara lá que é do partido diferente do meu. Você tem essas dificuldades. E aí daí, quer dizer, e a estratégia normativa do SUS para tentar superar isso era o empoderamento da população e o controle social com os conselhos de saúde. É o mesmo exemplo vivenciado aqui no Brasil. A gente conseguiu costurar no plano técnico e fomos até um nível do político, mas depois ele afundou. Um pouquinho do que a gente está falando aqui pode ser relatado ao vivo pela Cíntia Lopes Abreu, que é secretária de Saúde de Caetité, interior da Bahia, que está acompanhando o nosso programa e está aqui com a gente via webcam, pela internet. Cíntia, bem-vinda ao Participação Popular. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o que você ouviu aqui, quais são as dificuldades que alguém que trabalha numa cidade de interior como Caetité, né, que é relativamente pequena, né, quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Boa noite, Fabrício, e boa noite ao doutor Vitor, doutor Jairo, muito obrigada
pela abertura para participar do programa. Caetité é uma cidade de 52 mil habitantes e esse tema para nós é de extrema relevância. Nós enfrentamos diversos problemas, principalmente no que diz respeito aos serviços de alta complexidade. E quando nós dizemos alta complexidade, eu vi, inclusive, falando da questão de acesso dos pacientes, na área de oncologia, os pacientes com câncer, nós temos aqui em Caetité uma questão de difícil acesso dos pacientes. E neste processo de regionalização e de organização aqui, a nossa região de saúde, a nossa micro-região, encaminhou, inclusive, projetos para que fôssemos implantar serviços aqui, tanto de hemodiálise como de oncologia. Para que se tenha ideia, esse serviço de oncologia sendo implantado aqui em Caetité, nós estaríamos, além de cumprir a portaria da descentralização dos serviços, nós estaríamos atendendo, dando conta de uma área de abrangência de 800 mil habitantes, enquanto que se estabelece, segundo o Ministério da Saúde, que um serviço de oncologia atenderia 500 mil habitantes. E hoje o acesso dos nossos pacientes é muito difícil. Nós temos que deslocar para dar conta de atender os pacientes até uma viagem de 230 quilômetros da cidade mais próxima, onde temos estes serviços implantados, que é Vitória da Conquista, ou então na capital do estado, Salvador, que fica distante aproximadamente 700 quilômetros. Ô, Cíntia, então, agora até vou pedir para você abaixar um pouquinho o volume do seu alto-falante aí, que eu acho que está causando um problema, uma variação de volume para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, se nessa região seria possível atender 800 mil pessoas para tratamentos de câncer, o que está faltando? Não seria possível formar um consórcio, o tal do consórcio, que é até previsto pelo SUS, com os outros municípios, aí, com todos esses municípios que juntam 800 mil pessoas, e fazer isso por conta própria, ou é preciso que entre dinheiro federal ou do Estado? O que falta para que isso realmente aconteça? O grande problema do SUS, como foi dito aí já tanto por doutor Vitor como o doutor Jairo, é financiamento. Em relação à implantação do serviço, nós temos aqui uma estrutura física, inclusive uma unidade pronta para que o serviço venha a funcionar. Já nesses processos de pactuação, já aprovado nas duas instâncias, tanto na CI como a nível estadual na CIB. O que falta é a decisão a nível federal de financiamento para implantação do serviço, equipar e custeio, porque tecnicamente existe a viabilidade já aprovada pela instância estadual, mas nós deparamos com em todos os demais áreas, né, tanto também na atenção básica como na média complexidade e também nos serviços de alta complexidade, como é a oncologia, a questão do subfinanciamento da saúde. Ô, Cíntia, agora o Jairo Bizoc, ele acabou de soprar aqui uma pergunta interessante. E a questão de profissionais para esse tipo de atendimento aí, seria uma dificuldade também? Nós somos de uma região polo, onde existem, inclusive, clínicas profissionais com interesse de virem fixar aqui na nossa região e implantar os serviços. O que nós deparamos hoje com a dificuldade nossa é com o sistema burocracia, né, existente e a questão de recurso para que o serviço venha a ser implantado. Porque o projeto, como eu disse, foi aprovado na instância estadual, projeto aprovado na nível regional, com duas regiões de saúde que viriam, né, o fluxo dessas unidades para nosso município Caetité. No entanto, esse serviço há 2 anos tramitando o processo sem condição de implantar por conta da questão de custeio. Bem claro, é um exemplo paradigmático do impacto da falta de financiamento do SUS, especialmente pela área federal, que concentra os recursos. Quer dizer... foi exatamente o problema da federalização excessiva ali dos recursos. Da realidade brasileira. Tá certo. Cíntia Lopes Abreu,
secretário de Saúde de Caetité, aí continua acompanhando a gente o programa. Eu não sei se vai dar tempo para a gente voltar. De qualquer forma, já vou adiantando o agradecimento por você ter trazido essa sua experiência aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada a vocês. Estarei aqui acompanhando e dizendo a importância deste tema de relevância que vocês trouxeram aqui, e feliz com a informação do deputado, onde diz que está no Congresso batalhando por mais recursos para a saúde, porque os municípios de pequeno porte hoje contribuem com muito mais do que se estabelece na legislação. Caetité, por exemplo, nós utilizamos 25,8% da nossa receita em saúde. E os demais entes da federação, porque tem que ter essa responsabilidade compartilhada, ficam com o maior bolo, digamos assim, mas a responsabilidade está a nível local, onde os problemas acontecem concretamente. Tá certo, Cíntia, valeu, obrigadão. E nós temos no telefone aqui já do Participação Popular um outro deputado, o deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará, que é presidente da Subcomissão Permanente de Saúde aqui na Câmara, já foi do Ministério da Saúde, já foi secretário de Saúde também, né? Deputado Odorico, tá ouvindo a gente? Estou ouvindo. Boa noite, um prazer. Olá. Estar participando do programa. Maravilha, o senhor tá em Iguatu, no Ceará? Isso. Na realidade, eu ia para Iguatu, mas inclusive, usando o programa, estou aqui em Fortaleza. De saída para Iguatu, no Ceará. Tá certo, ficou em Fortaleza mesmo, né? Isso. Deputado Odorico, o senhor tem um projeto que tenta regulamentar essa questão dos consórcios, das regiões ali, as micro-regiões de atendimento à saúde, é isso? A gente conseguiu entender direito sua proposta? Isso. Primeiro, quero agradecer o convite, saudar os amigos aí, o meu querido amigo Jair Bisol, o Vitor Mendonça, um abraço para a Cíntia lá em Caetité, um abraço para o meu amigo Vitor Lipe, que também está lá em Sorocaba e participando do programa. Saudar a todos os telespectadores da TV Câmara e dizer da importância da TV Câmara estar pautando esse tema. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem sistema universal de saúde. Mas o Brasil é também o único do mundo que tem a saúde municipalizada. Nós temos hoje a saúde compartilhada a sua gestão, mas a responsabilidade da gestão municipal para 5.570 municípios. Se a gente comparar a saúde da educação, por exemplo, e o telespectador no município vai entender isso, a municipalização da educação, o município ele é responsável pelo ensino fundamental. E o município consegue resolver os problemas da educação no âmbito do município. Uhum. Não há uma dependência de um município para o outro para resolver o problema da educação. Na saúde, principalmente levando em consideração a atual situação epidemiológica da população brasileira, o envelhecimento, a incorporação tecnológica, a necessidade de fazer diagnósticos com exames mais sofisticados, o envelhecimento está levando para um conjunto de mudança de doença. Por exemplo, o câncer já é a segunda causa de mortalidade no Brasil. Com isso, o exemplo aí que a Cíntia deu é um grande desafio. O município pequeno está sempre dependendo do município maior. Então, essa relação interfederativa faz que o SUS, que lá no artigo 198 da Constituição, que cria o SUS no artigo 198 e diz que o SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde, essa hierarquização dessa rede, ela faz com que ela seja também uma rede interfederativa. Uhum. Por quê? Porque você está sempre necessitando de uma gestão solidária entre os municípios de uma mesma região e o Estado e o Ministério da Saúde. Uhum. Só que nós não temos nenhum dispositivo hoje que regulamente essa relação solidária. Uhum. E muitas vezes, em vez de ter uma gestão solidária, cada ente passa a ter uma relação solitária com o sistema. Apesar de ser já é previsto na própria lei do SUS, né, deputado? Mas não está... Na própria lei, mas o problema é que quando você diz que é uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde, como bem frisou o Vitor Mendonça, termina que cada ente terminando isoladamente. Por mais que a gente queira construir essa rede, não tem um dispositivo de gestão. Por isso que o nosso projeto de lei 1645 de 2015,
ele tenta criar o contrato organizativo de ação pública. Esse contrato traz uma responsabilidade solidária entre os prefeitos da região, o Estado e o Ministério da Saúde. E em vez de ter 5.570 operadores do sistema de saúde, nós vamos ter 438 regiões de saúde. Essas 438 regiões de saúde, elas passam a ter um objetivo comum, elas passam a ter um conjunto de responsabilidades que são compartilhadas entre os municípios, o Estado e a União, para a garantia de acesso da população, principalmente para consulta especializada e exames. Deputado, pelo que a gente viu aqui no decorrer do programa, inclusive com a experiência da Cíntia, né, secretária de saúde lá de Caetité, na Bahia, o problema mesmo que está acontecendo agora é dinheiro, porque pode até haver essa organização, mas não tem dinheiro para fazer o negócio funcionar. Que solução pode ser dada, na opinião do senhor? Eu digo que são as duas coisas. Nós temos um problema de financiamento, mas temos também um problema de desenho e de gestão nessa relação, principalmente de garantia de acesso da população que se desloca de um município para o outro. O deputado Vitor Lipe falou da questão da regulação. É um fato, a regulação é importante. Só que muitas vezes o paciente fica um ano numa fila na regulação. Ele fica 5 meses numa fila de regulação. E muitas vezes o paciente, ao se deslocar de um município para o outro, não há uma responsabilidade sanitária interfederativa. E o município, muitas vezes, o prefeito ou não consegue resolver o problema, o município, o paciente termina tendo que construir o que eu chamo de uma verdadeira rede paralela de saúde, muitas vezes saindo daquele conceito de cidadania da saúde, como direito de cidadania, e indo numa rede de favores para ter o seu problema resolvido. Isso trunca a questão da cidadania. E aí, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de mais recursos para a saúde. Por isso que a PEC 01/2015, eu estou fazendo parte da comissão, essa é uma PEC que está dentro daquela estratégia do Saúde Mais 10, que aumenta os recursos para a saúde. Mas nós vamos também ter que discutir no Congresso e com a sociedade brasileira, com os prefeitos, fontes de recursos para a saúde. Nós precisamos garantir um financiamento mais estável para a saúde. Por isso, de um lado, nós temos que aumentar os percentuais de responsabilidade da União. Os municípios verdadeiramente já estão estrangulados, ou seja, já estão gastando muito mais do que as suas obrigações. Os municípios têm a obrigação de gastar 15% com saúde, a maior parte já estão gastando 25%. Mas nós precisamos aumentar os percentuais da União, mas precisamos também fazer um esforço no Congresso, envolvendo a Câmara, o Senado, debatendo com a sociedade, onde é que também a gente constrói uma fonte de financiamento estável para a saúde. Tá certo, deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará, daria para a gente detalhar ainda muito mais coisas, mas estamos chegando realmente no limite do tempo do programa. Eu quero agradecer ao senhor por ter estado com a gente aqui no Participação Popular e mandar um abraço para o senhor e para todo mundo de Fortaleza e de Iguatu aí do Ceará. Tá, eu que agradeço e nós precisamos continuar debatendo esse tema, inclusive é motivo de um requerimento nosso de fazer uma audiência pública em breve na Câmara para que a gente possa entender que um dos desafios para melhorar o acesso da população e a resolutividade do SUS é a articulação regional e a responsabilidade solidária da União dos Estados e Municípios na gestão da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Tomara que aconteça logo essa audiência, porque a saúde está precisando de um atendimento de urgência aqui no país. Um grande abraço, deputado Odorico Monteiro. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu quero convidar você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet, pelas emissoras parceiras que também transmitem o Participação Popular, para o nosso programa de sexta-feira que vem, às 6 da tarde, ao vivo, de olho no rótulo, né? Porque a Anvisa está querendo alertas sobre sal, açúcar, gordura nas embalagens dos alimentos. Os consumidores querem, por exemplo, informações sobre transgênicos, sobre ingredientes que causam alergias, sobre ingredientes misteriosos, descritos de uma forma fora do padrão e mais difícil de compreender. E qual é a opinião do Congresso, da indústria, né, de todos os setores envolvidos sobre isso? Nós queremos as suas perguntas e opiniões. Você já pode começar a mandar para a gente ligando para 0800 619 619 de graça ou mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. De olho no rótulo, tema do Participação Popular, da próxima sexta, ao vivo, 6 da tarde. Vamos despedir dos nossos convidados aqui, ouvindo ainda algumas
opiniões finais. Vitor Mendonça Neiva, advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente, Vitor. Muito obrigado, Fabrício. Queria agradecer realmente a oportunidade de participar e contribuir, né, da forma possível para que a gente consiga estruturar esse sistema que é uma conquista da sociedade. Parece que todas as reclamações foram consensuais, né, Vitor? Não, seguramente. É porque todo mundo, de certa forma, quem se envolve com a questão da saúde, logo percebe quais são os problemas dela, né? E aí o que a gente precisa, objetivamente, é conseguir, né, colocar acima, né, de interesses contingentes a necessidade de melhorar a saúde do povo. Certo, Vitor. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui mais uma vez. Jário Bisol, promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, principalmente nessa área de saúde, né, Jário, que você está aí já faz tempo. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Acho que as duas questões fundamentais foram tocadas. Talvez a fala síntese tenha sido a fala do deputado Odorico. É preciso pensar, sim, na regionalização com seriedade. O tema do programa é um tema crucial para a saúde pública. A ideia do deputado com a responsabilidade, o financiamento solidário, né? A responsabilidade solidária dos presidentes da federação, né, é muito interessante, é muito importante. E, evidentemente, não basta só a regionalização, é preciso que o Estado brasileiro, especialmente a União, o governo federal, assuma com mais força a política pública de saúde e ao mesmo tempo descentralize os recursos, né? Que passe a garantir os recursos mínimos para se efetivar. E que reverta esse processo que a gente está vivenciando nos últimos anos, que é um processo, claro, de desfinanciamento do sistema. Esse processo é um processo deletério, que pode provocar o colapso do sistema. Esse ano já é um ano dramático na execução orçamentária, tanto na área federal, nós estamos com problemas de chegar no final do ano, com o orçamento que o Ministério da Saúde dispõe, como várias unidades da federação. Nós pegamos o Distrito Federal, por exemplo, que é a unidade que eu atuo como promotor. Os recursos da saúde já acabaram há mais de 30 dias. A saúde está vivendo de aportes de recursos. Nossa, então, não há como se fazer saúde pública sem recursos mínimos. Tá certo, Jário Bisol, muito obrigado mais uma vez, então, por ter vindo aqui ao Participação Popular, viu? E obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do programa. Te espero na sexta-feira que vem, ao vivo, às 6 da tarde, programa De Olho no Rótulo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.